Olá, tudo bem? Esse vídeo é sobre o diagnóstico pessoal, que é uma ferramenta que eu desenvolvi na Borelli Academy. Meu nome é Suelen Borelli. Se você provavelmente está vendo esse vídeo no nosso canal do YouTube, também no Instagram, ou até no Facebook, ou em outros lugares. Mas esse vídeo é para falar sobre essa ferramenta. Essa ferramenta ela é baseada na pirâmide de Maslow, sabe aquelas necessidades humanas, necessidades de segurança, necessidades de realização. Então, eu montei um diagnóstico em cima da pirâmide de Maslow, e aí, quando o cliente ele faz uma autoanálise, ou seja, eu envio o link para que o cliente preencha, ele dá nota, ou seja, ele dá peso para cada questão, e aí, quando ele responde e me envia, eu recebo essas respostas, eu atualizo o nosso sistema que dá o gráfico. E aí você consegue ver a sua vida com base nessa pirâmide. Para que serve esse diagnóstico? É sempre o seguinte: muitas vezes as pessoas elas elas estão vivendo seu momento de vida, eu estou vivendo meu momento de vida, o cliente está vivendo o momento de vida dele. Só que ele precisa saber por onde que ele recomeça ou por onde ele começa a organizar a casa. Existem muitas informações hoje, então isso dá para ele uma segurança para ele dar o próximo passo em nível pessoal. Então, antes até da pessoa, por exemplo, começar a adquirir outros processos nossos, dependendo da conversa que eu tenho com a pessoa que eu estou começando a conversar, que seja o cliente ou o lead, eu sempre vou oferecer o diagnóstico primeiro. Por quê? Para a pessoa poder olhar para si e para ela poder decidir qual caminho ela vai tomar. Então, hoje eu vou mostrar um diagnóstico, né? Lógico que eu não vou divulgar o nome do cliente, dos clientes, mas eu quero mostrar alguns cenários. Esse vídeo vai mostrar um cenário e aí eu vou fazendo outros vídeos para falar sobre outros cenários. Se você quiser ter o seu diagnóstico pessoal, tá aqui o número do nosso WhatsApp, 19999520646, e aí eu passo a informação sobre isso. Mas vamos focar aqui nesse conteúdo. Esse gráfico, ele mostra o seguinte: primeiro, do lado esquerdo, a gente tem uma régua, né, que começa ali a sua vida no geral, aqui onde eu estou mostrando com o mouse, depois necessidades espirituais, necessidades básicas, de segurança, sociais, realização e autorrealização. Cada área dessa equivale a um corpo. Por exemplo, quando as minhas necessidades espirituais não estão organizadas, que corpo que ela afeta? Ela afeta o meu corpo espiritual. Isso vai ter uma consequência na minha vida. Quando as minhas necessidades básicas, como comer, beber, dormir, e gente, isso você vai aprendendo com o tempo, tá? Então aqui é só um panorama geral. Você afeta o seu corpo físico e quando as suas necessidades de segurança, por exemplo, o corpo, no caso, necessidade de segurança, o que atinge é o corpo energético, ou seja, o seu movimento. Necessidades sociais, o corpo emocional, e necessidade de realização, o corpo mental. E, por último, a autorrealização. Então, quando o cliente ele faz a sua autoanálise, ele vai gerar aqui um gráfico. Esse gráfico ele vai me dar uma porcentagem, aí aqui embaixo tem uma outra régua que, dependendo do nível que o gráfico dele está, eu já consigo ver se, no caso, essa categoria de vida está fraco, está ruim, está bom, está ótimo, está excelente. E aí, aqui é o número da porcentagem. Então, por exemplo, este gráfico especificamente, a vida no geral desta pessoa, com base nessa metodologia, está 29% satisfatório. Significa que todo o contexto dessas etapas está num nível ruim, tá vendo onde está aqui, ó? Um nível ruim. E aí a gente começa a abrir. E esses númerozinhos aqui é a média da nota que ela deu, que é de 0 a 5. Então, no geral, a média da vida dela está com uma nota 3. Então, você perceba por que eu coloquei uma pirâmide, por conta de ser a pirâmide de Maslow. E a pirâmide, ela é um símbolo de ascensão. Então, é uma forma da gente olhar que, olha, a gente tem que subir. Então, é onde eu falo para o cliente, olha, se isso aqui fosse a construção da sua vida, a construção de uma casa, a sua base, o seu alicerce como um todo, não está amparando nada. Então, essa é uma vida, por exemplo, que a pessoa precisa ficar atenta. Por quê? Se a avaliação das necessidades dela como pessoa, como ser humano, estão insatisfatórias, ou seja, praticamente tudo está fraco,
Então, quer dizer que é uma pessoa que tem muito predisposição a ficar triste ou até depressão. Então, é importante pegar a vida como um projeto, e esse é o primeiro passo. Então, nesse caso, onde que está fraco nela? As necessidades espirituais estão com 20%, tá vendo onde está aqui? E aí, o que contém dentro, né, gente, de cada item desse, aí tem que passar pelo diagnóstico, e também não dá para a gente apresentar tudo. Mas é importante eu passar como que a gente faz essa avaliação. Então, aqui, por exemplo, as necessidades do corpo físico dela estão supridas. É uma pessoa que ela tem condições financeiras para comer, beber e dormir, né, nesse caso aqui, mas ela não tem qualidade, muitas vezes, com esses pontos. Por isso que só não está melhor porque está faltando qualidade. É aquele velho ditado, muita gente tem, mas não se aprofunda, né? Então, ela precisa melhorar a vida dela espiritual, ela precisa de qualidade aqui com aquilo que ela já tem, ela precisa de segurança, sim. Então, olha, tá, até que tá assim, num nível quase se tornando bom, mas muitas vezes a pessoa ela só acredita, mas ela não pratica, né? E onde está fraco? Necessidades emocionais, o corpo mental e a autorrealização. Significa que é uma pessoa que precisa ser puxada. Então, se ela for uma empreendedora ou um empreendedor, no caso, ela não tem força. Ela está se enganando, ela está passando pelas coisas, mas ela não está criando constância e não está criando também aterramento, vamos colocar assim. Talvez seja uma pessoa muito avoada. Então, assim, esse é o primeiro cenário para a gente poder ter uma ideia de quem é essa pessoa e poder passar para a pessoa. Olha, esses são os pontos que você precisa melhorar. E aqui do lado direito, eu costumo colocar qual seria o próximo passo mais prático, né? Então, neste caso, por exemplo, aumentar a conexão com Deus, ler e aprender sobre o caminho que quer seguir, porque às vezes a pessoa não definiu nenhum caminho e está tudo certo, e praticar o autoconhecimento. Aí, por que cada etapa dessa é importante? Eu vou deixar para falar um pouquinho mais em outros vídeos. Então, esse foi o primeiro vídeo para passar um panorama geral de um gráfico de um cliente real, só não vou falar quem, mas é importante ter em mente que você pode olhar para a sua vida e ter isso como um projeto de curto prazo. É essencial você se resgatar em diversos momentos, mas de uma forma organizada você vai mais longe.